Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do TCC 360 Podcast. O único podcast que te leva do zero à aprovação do TCC. Eu sou Eretusa Gugel. E eu sou Lucas Maciel. E hoje nós iremos falar de como elaborar a problemática do seu TCC. Claro, Lucas, aqui uma das primeiras partes na elaboração do TCC, um dos primeiros passos é elaborar a pergunta-problema ou a problemática do TCC. E aí, claro, eu coloco como um dos primeiros passos, porque o primeiro passo é mais a questão de elaborar o pré-projeto de pesquisa, depois escolher um tema, e após a escolha do tema, o próximo passo é elaborar essa pergunta-problema, né? Então, eu gostaria que você falasse de quão importante é essa pergunta para um TCC e para a elaboração de uma pesquisa. Bom, Eretusa, o problema é aquilo que vai nortear todo o trabalho do pesquisador. Na verdade, o que é a pesquisa? A pesquisa é a tentativa de resolver um problema que nós percebemos no mundo. Seja um problema de ordem prática, seja um problema de ordem teórica. Então, o problema é aquilo que vai nortear a minha pesquisa, é aquilo que eu pretendo responder. E, inclusive, se eu tenho claro para mim qual é o problema que eu pretendo responder, eu vou conseguir fazer escolhas metodológicas melhores. Eu vou conseguir saber qual o caminho metodológico melhor para eu chegar à resolução desse problema. Então, muitas vezes as pessoas não têm clareza ou não se atentam à importância da questão do problema. Eles colocam como se o problema fosse só mais um item na pesquisa, mas ele é um item norteador do desenvolvimento da própria pesquisa. Então, aquele aluno, né, que está realizando o TCC, ou seja, em outro nível de escrita acadêmico, mestrando na dissertação de mestrado, doutorando, realizando sua tese de doutorado, alguém que esteja fazendo uma especialização, ele precisa ter muita clareza da importância de estabelecer esse problema, porque esse problema vai nortear toda a resolução da sua pesquisa, toda a sua condução metodológica, e inclusive indicar se aquela pesquisa vai ter sucesso ou não. Não em termos da validade de dizer se o que ela chegou é verdadeiro ou não, mas de chegar ao objetivo de conseguir responder aquilo que ela pretendia. E aí é interessante isso que você coloca, Lucas, sobre a importância dessa pergunta e do fato de que muita gente deixa passar isso despercebido, porque é a fundação da pesquisa, né? Então, a pergunta-problema ela vai fazer parte da fundação da pesquisa, ou seja, se houver problema nessa parte, vai haver problema em toda pesquisa e em todo o trabalho. Então, quando eu não tenho uma pergunta bem elaborada, quando eu não tenho esses questionamentos muito claros, quando eu não tenho claro de que o objetivo do TCC ou de uma pesquisa é procurar ou encontrar ou ter condições de responder a essas questões colocadas no início do trabalho, eu posso me perder no percurso dessa pesquisa e posso não chegar a lugar algum. E aí, de repente, eu vou pensar, não, é porque meu trabalho está mal escrito, não, é por X questões, e às vezes são por questões da fundação da pesquisa. Então, esse esmero, esse cuidado com esses questionamentos colocados já no início da pesquisa é fundamental, faz parte da fundação da pesquisa, e isso foi uma questão que você deixou bem clara na sua fala. E aí, essa questão da pergunta-problema, questão geral, é só mais uma questão de nomenclatura, né? Vários autores ou vários teóricos vão colocar com nomes diferentes a mesma coisa. Eu, particularmente, quando trabalho com a questão do projeto de pesquisa, eu coloco a nomenclatura problemática para designar a questão geral da pesquisa e as questões norteadoras da pesquisa. Como é que você vê essa questão da nomenclatura? Eu também percebo isso. Existe uma flutuação em relação a essas nomenclaturas, né? Talvez haja até algum interesse teórico em discutir se é problemática, se é problema,
se é a questão fundamental, se é uma questão primária, se são questões secundárias, enfim. Mas o que interessa, em geral, para aquele estudante é ele entender que toda pesquisa busca responder a uma pergunta geral, principalmente. Então, vamos pensar num exemplo. Eu quero entender por que determinadas crianças têm dificuldade de aprender língua portuguesa em determinada série do ensino fundamental. Então, essa é a minha questão. Por que elas têm essa dificuldade? Se eu tenho claro que essa é a questão que eu pretendo responder, eu vou buscar caminhos metodológicos para isso. Obviamente, veja, essa própria colocação dessa pergunta-problema, dessa problemática, a meu ver, pelo menos, ainda mereceria um recorte. Por quê? Você imaginar qual é o problema que as crianças têm de aprendizagem é algo muito geral, mas comumente é esse tipo de pergunta que os estudantes nos trazem quando eles estão imaginando elaborar um TCC ou mesmo elaborar outros textos acadêmicos, como, por exemplo, TCC de especialização, monografias de especialização, teses, dissertações. Muitas vezes, aquele pesquisador ele está com tanta vontade de responder uma determinada questão para ele, que ele não entende que essa questão ainda é muito ampla, que esse problema ainda é muito amplo. Então ele vai precisar afinar um pouco até chegar efetivamente nessa questão, como ele vai se perguntar, porque mais importante do que elaborar boas respostas, a boa pesquisa é aquela que elabora boas perguntas. Porque se eu elaboro boas perguntas, ainda que em uma determinada pesquisa eu não consiga, por exemplo, chegar à resposta total, eu posso continuar me perguntando a respeito daquilo e realizando outras pesquisas que levem cada vez mais próximo à resposta que eu estou me indagando, aquilo que eu estou buscando responder, aquilo que eu estou buscando entender. Não sei se é assim que você entende. Então, eu concordo perfeitamente. E uma coisa que é importante deixar bem claro é quando um pesquisador ou um estudante de graduação vai elaborar uma pergunta-problema, eu acho que a primeira pergunta que ele se coloca é como eu elaboro essa pergunta-problema? E aí, para responder essa questão, eu sempre gosto de colocar que a pergunta-problema ela é elaborada em forma de um questionamento, não é? E esse questionamento ele vai nortear toda a pesquisa e se nós observarmos esse modo, se eu não tenho uma pergunta-problema, se eu não tenho uma questão geral de pesquisa, eu não tenho como ter a pesquisa. Por isso que eu falo que é fundação da pesquisa, porque sem a questão geral, sem a pergunta-problema da pesquisa, não há pesquisa, porque é o que vai nortear toda a pesquisa é essa questão geral. E aí eu coloco até mais, porque nós temos os pronomes interrogativos mais usados em questões de pesquisa geral, que é por que acontece determinado fenômeno, ou como se dá isso. E aí eu coloco até como exemplo a questão geral da minha dissertação de mestrado. Quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, eu indaguei o seguinte: como o espanhol como língua estrangeira é lecionado nas faculdades de turismo de Natal. E aí você vê que essa indagação, como você bem colocou, ela está dentro de um recorte. Eu vou colocar como esse espanhol é lecionado, mas onde? Nas faculdades de turismo de Natal. Então, fiz um recorte só nas faculdades de turismo de Natal. Qual era meu objetivo aí? Na realidade, era realizar um estudo sobre o ensino de espanhol como língua estrangeira para o turismo, que está bem amplo. Mas aí, para eu conseguir delimitar melhor esse tema, eu delimitei para as faculdades de turismo de Natal. Né? E aí, eu não sei como é que você vê, como é que você avalia esse tipo de pergunta. E a questão dos pronomes, por exemplo, eu acho muito arriscado o aluno usar o pronome por quê? Porque acaba caindo em uma pesquisa explicativa e muitas nuances de uma pesquisa explicativa pode fugir ao nosso conhecimento.
é uma pesquisa relativamente arriscada. Já quando eu coloco como, eu já vou explicar um processo. Então, observar um processo, como ocorre um processo, é mais palpável, é mais objetivo. Eu penso que tanto o porquê como eles têm consequências, né? Então, por exemplo, quando eu me pergunto, por exemplo, né, no mestrado eu me perguntava por que alguns estudantes tiram as melhores notas no vestibular da Unicamp. O que acontece? O porquê, ele é um tipo de questionamento bastante categórico. Então, ou você vai chegar a uma resposta para aquilo, ou você vai chegar quase à negação daquilo, ou você não vai chegar à resposta, né? Então, eu tinha a hipótese de que alguns estudantes tiravam as melhores notas porque eles tinham um estilo de escrita individual proeminente, que seria destacado, ou seja, eles escreveriam de um modo diferente, que se destacaria aos olhos do avaliador do vestibular, que geralmente as pessoas chamam de corretor do vestibular, e que isso é que faria com que eles tirassem as melhores notas. Mas não foi isso que eu cheguei. Então, eu tinha uma hipótese que foi totalmente refutada. Quando eu estou olhando para questões de pesquisa como, estou olhando um processo, estou olhando vários aspectos e não procurando um porquê, uma razão, provavelmente as minhas hipóteses não vão ser negadas categoricamente. Algumas talvez sejam negadas e outras não. Então, no doutorado, por exemplo, eu tinha como pergunta de pesquisa: como ocorrem as relações dialógicas em redações do vestibular da Unicamp? E dentro dessa grande questão, eu tinha outras hipóteses. Algumas dessas hipóteses foram corroboradas, foram confirmadas e outras foram negadas, mas não foi tão categórico quanto no mestrado. Mas, de todo modo, eu ainda queria voltar para o início, para essa questão da questão, do ter uma questão de pesquisa, de ter uma pergunta a ser respondida. As pessoas têm que ter muito claro que a pesquisa ela é um processo de busca por uma ou por algumas respostas. Esse processo de busca resultará em um texto acadêmico, que será expresso através de um TCC, de uma monografia de conclusão de curso, de um artigo científico, se esse for o trabalho de conclusão de curso que a sua universidade, faculdade ou instituto propuser, que pode ser a sua dissertação de mestrado, que pode ser a sua tese de doutorado. Mas veja, isso é a textualização da pesquisa, em que serão trazidos também os resultados da sua pesquisa. Mas a pesquisa não é o texto. Por isso que a pergunta de pesquisa ela é tão importante, porque a pergunta de pesquisa ela vai mobilizar a sua condução durante a pesquisa e mais do que isso, é a pergunta de pesquisa que te move a querer entender um determinado aspecto do mundo ou um determinado aspecto teórico. Então, muitas vezes as pessoas, claro, que não vivem tanto esse mundo acadêmico, elas têm a ideia de que um trabalho de conclusão de curso, de que uma monografia de conclusão de curso, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, é um texto. Então, que realizar pesquisa é escrever um texto. Não. Escrever um texto é o resultado da minha pesquisa. Comumente, nós vamos escrevendo esse texto ao longo da pesquisa, porque muitas vezes são textos longos, de fôlego, que levam um tempo para ser escrito e que, inclusive, é melhor que você vá realmente, de fato, escrevendo ele ao longo do curso da pesquisa. Mas veja, é a pesquisa que alimenta o texto. Então, se eu não tenho a pergunta de pesquisa, eu não tenho como realizar a pesquisa. Eu tenho a impressão que muitas vezes os alunos entendem pesquisa como escrever um texto. E escrever um texto é o resultado da pesquisa. O texto é alimentado pela pesquisa. Por isso que essa pergunta de pesquisa, que para muitos alunos parece algo simplesmente teórico, eu preciso elaborar aqui em forma de questionamento uma determinada pergunta, ela não é um exercício teórico, ela não é um exercício simplesmente mental de
trazer uma afirmação em forma de questionamento. É ela que vai mobilizar a sua condução enquanto pesquisador, a sua busca por respostas e, fatalmente, ela vai implicar na qualidade da sua pesquisa. É assim que eu vejo. E é como eu coloco no início, né? Assim, sem questões, sem a pergunta geral, sem as questões norteadoras, não há pesquisa. Porque são essas questões que vão nortear todo o estudo. Se eu não tenho essas questões, ou se eu elaboro essas questões de forma negligente, ou não dou tanta atenção a elas, isso vai afetar diretamente a qualidade da pesquisa e o que eu vou produzir. Então, é um dos passos mais importantes da realização da pesquisa. Se eu não sei questionar, se eu não dou importância a esses questionamentos, isso vai afetar todo o meu estudo. E aí, claro, eu sempre dentro dessa problemática para o TCC, eu gosto de falar sobre uma pergunta geral ou uma questão geral e 3 questões norteadoras no caso de um TCC. Agora, claro, se é uma dissertação de mestrado, se é uma tese de doutorado, eu posso expandir a quantidade das questões específicas. Então, o aluno que se pergunta quantas questões deve ter o TCC? E aí eu sempre coloco, para um TCC de conclusão de graduação, uma questão geral e 3 questões específicas, no máximo 4, é o suficiente. Eu vou explicar o porquê no decorrer desse podcast, desse episódio de hoje. Agora, claro, se o aluno está elaborando uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, ele vai precisar de uma questão geral, sempre será somente uma questão geral, que é a questão que vai nortear todo o estudo, e ele pode desmembrar essa questão geral em uma determinada quantidade de questões específicas. Por exemplo, numa dissertação de mestrado, de 5 a 6, no máximo 7 questões, eu acho que é um tamanho bom. Já uma tese de doutorado, umas 10 questões específicas, mais ou menos. Mas, claro, isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Por que é que eu coloco para um TCC ser menos questões específicas e na maioria, e na medida que eu vou ascendendo na carreira acadêmica, eu vou ter que aumentar essa quantidade de questões específicas? Porque dependendo da quantidade de questões específicas, o trabalho será maior. E o que é que vai diferenciar especificamente uma monografia de uma dissertação de uma tese de doutorado? Uma das características é a extensão do trabalho, é a profundidade do trabalho. Então, se eu preciso de um trabalho mais extenso, eu preciso de mais questões. E aí fica incongruente eu tentar elaborar um TCC com 10 questões específicas. Por quê? Porque a extensão do TCC não vai permitir isso. E aí o aluno pode se perguntar, e qual é a extensão de um TCC? Não existe uma regra, mas, por exemplo, na universidade onde eu trabalho, é estabelecido pelo Manual de Normatização da Biblioteca que o TCC não tenha menos de 30 páginas. E aí o aluno tem esse compromisso de elaborar um TCC. Claro, eu estou falando aqui de uma monografia de conclusão de curso de graduação, um mínimo de 30 páginas. Se esse TCC do aluno é um paper, ele vai ter em torno de umas 10 páginas, mas se é um artigo mais expandido, pode ter de 15 a 20 páginas, né? Então, aí vai haver essa variação, mas essa questão de elaborar uma problemática e que essa problemática tem que estar composta por uma questão geral e 3 questões específicas, uma média para um TCC de conclusão de curso de graduação, é fundamental ter esse conceito bem claro antes mesmo da elaboração do trabalho. O que é que você acha sobre isso, sobre essa quantidade de questões e dessa importância de tê-las muito clara desde o início do trabalho? Vamos começar pela importância de tê-las muito claras. Às vezes, nós vamos ler já o trabalho final, né, a tese de doutorado, a dissertação de mestrado, isso acontece inclusive nesses níveis, e
também é muito comum na monografia de conclusão de curso, e você lê todo o texto daquele aluno, daquele candidato que está ali para ser avaliado pela banca, e você, como membro da banca, não encontra a questão problema, não encontra o problema geral, se for essa nomenclatura, e também não encontra as questões específicas, você não encontra. Muitas vezes os alunos têm medo desse texto acadêmico, mas na medida em que eles entenderem melhor esse gênero textual, esse gênero discursivo, o modo como deve ser escrito, eles também se respaldam das críticas da própria banca. Porque, obviamente, nós, como professores universitários, vamos olhar para aquele texto buscando essas questões específicas, essa questão geral. E nós vamos perguntar para aquele candidato, para aquele aluno que naquele momento está na posição de candidato, qual era a sua questão norteadora, qual era a sua problemática, qual era o seu problema, qual era a sua pergunta, quais eram as perguntas secundárias que você tinha para resolver, como elas iam te auxiliar a responder sua pergunta geral. Isso é muito comum, nós não encontrarmos essas formulações no trabalho. E isso, claro, é um problema. Obviamente, aquele avaliador já não vai estar tão bem disposto a avaliar aquele trabalho bem se algo que é fundamental não está explícito. Então, um dos elementos de uma boa monografia de conclusão de curso, de uma boa dissertação de mestrado, de uma boa tese de doutorado, enfim, desses gêneros acadêmicos, é que esteja explícita a problemática, é que estejam explícitos quais outros questionamentos aquele pesquisador buscou resolver. E mais, além de trazer esses questionamentos, ele precisa responder a esses questionamentos. Porque por vezes nós lemos um trabalho acadêmico em que você até consegue observar quais são as questões, porque aquele candidato, aquele escrevente, naquele momento, ele deixou claro, e ele deve deixar explicitamente claro qual é a sua questão norteadora, quais são as suas outras questões. Ele até deixou claro, mas ele esquece de respondê-las. Respondê-las clara e explicitamente. Então, às vezes, você questiona daí na banca e o aluno diz, não, mas eu respondi isso, está ali mais ou menos na página tal. Não adianta. Ele tem que responder isso explicitamente. Ele tem que trazer essas questões de modo explícito, dizendo, o meu problema de pesquisa é este, a minha questão norteadora é essa, a problemática da minha pesquisa é essa. Para realizar, tenho também como fundamento tais e tais questões. E ele vai ter que recuperar no texto dele essas questões e responder a essas questões. Aquele avaliador, ele tem que ver muito claramente quais são as questões e quais são as respostas. Às vezes os alunos não fazem isso porque eles têm medo de parecerem redundantes, repetitivos, mas não estão sendo repetitivos. Porque quem está estudando aquele problema é você estudante, é você mestrando, é você doutorando, mas não aquele pesquisador. Aquele professor que está analisando o seu trabalho, é a primeira vez que ele está tendo contato, muitas vezes, com aquele texto, com aqueles dados que você analisa, com aqueles seus problemas. Então, para ele, se ele ler em um determinado momento do seu texto, quais são as perguntas, e depois que você fizer toda a sua exposição, você retomar e responder explicitamente a esses questionamentos, isso não será redundante. Isso será a prova de que você é um escrevente generoso com o seu leitor. E certamente será bem avaliado por nós em uma banca. Com relação ao número de questionamentos, eu concordo plenamente, Eretusa. O que acontece? Todo trabalho tem que ter uma questão geral. Tem que ter um problema geral. É esse problema geral que você está procurando responder na sua pesquisa. Por certo, você vai ter outras questões mais específicas que vão te auxiliar a responder aquela pergunta geral. Elas estão abaixo da sua pergunta problema, do seu problema mais amplo, e vão te auxiliar a chegar à resposta daquele problema mais amplo. Eu também considero que 3 é um número, digamos, bastante razoável para um TCC de conclusão de curso de graduação.
Inclusive, porque isso repercute, reverbera com o filme que eu acabei de dizer. Muitas vezes essas questões não são respondidas. Então não adianta o aluno querer colocar lá vários questionamentos e não respondê-los, ou, o que é bastante comum, ou não respondê-los a contento. Porque também não adianta eu colocar 7 questionamentos e depois trazer 2 linhas para responder a cada um desses questionamentos, esperando que o leitor se satisfaça com aquilo. Não é assim. Você também traz algo muito importante, nós já comentamos também aqui no podcast, que é a questão de que cada nível da vida acadêmica, ela tem as suas exigências próprias, justamente porque ela tem as suas possibilidades próprias. Um TCC de conclusão de curso que eu vou elaborar durante 2 semestres em geral, é muito diferente de um mestrado em que eu tenho pelo menos 2 anos, ou seja, o dobro de tempo para elaborar, e eu estou focado naquele problema. Quando eu estou fazendo o TCC de conclusão de curso, além do TCC, eu estou ainda cursando disciplinas da minha graduação. No mestrado, eu já estou focado no meu problema de pesquisa. Eu já sou um pesquisador. Por vezes nós usamos aqui, né, esses termos, estudante pesquisador. O estudante de graduação, ele já pode ser um pesquisador. Quando, por exemplo, ele está realizando o seu TCC, quando ele realiza uma iniciação científica, uma iniciação tecnológica, mas geralmente nós usamos mais essa palavra pesquisador quando nós estamos olhando para a pós-graduação, quando nós estamos olhando para o mestrando, para o doutorando, que estão debruçados sobre a sua pesquisa, realizando sim disciplinas, realizando outras leituras, mas já todas focalizadas muitas vezes para a sua pergunta. Então, como esse mestrando tem mais tempo, como esse doutorando tem mais tempo, eles podem elaborar mais questões, porque eles vão ter mais tempo para responder a mais questões, e como você bem colocou, eles vão poder respondê-las com uma profundidade maior. Nós esperamos que ele tenha profundidade maior. Talvez para quem nos veja, nos ouça, a pessoa fica se perguntando, mas o que é essa profundidade, esse aspecto tão subjetivo? O que é a profundidade de uma pesquisa? Então vamos pensar assim. Você discutiu uma questão no seu TCC. Quando você foi discuti-la no mestrado, digamos que o seu mestrado seja de alguma maneira decorrente do seu TCC, você vai ter mais tempo para ler mais autores. Autores esses que vão te trazer questões, problemas, questionamentos que vão fazer você refletir e pensar, será que o caminho que eu estava dando, a minha pesquisa, ele é correto? Será que o que eu estava imaginando é correto? E conforme você vai ganhando fôlego na vida acadêmica, estofo na vida acadêmica, você vai passando pelos diferentes níveis de ensino, você vai se tornando um leitor mais consciente, você vai se tornando um pesquisador mais consciente, que consegue elaborar as próprias questões, que consegue se sentir impactado pelos questionamentos de outros pesquisadores. Então é por isso que, de fato, no mestrado, no doutorado, nós vamos poder ter um nível de análise mais profundo. Você tem mais leituras, você tem mais tempo, você tem mais traquejo naquele universo, você tem, enfim, mais prática naquele universo. E é interessante isso que você coloca, Lucas, porque em algumas universidades, na realidade, eles vão tratar de pesquisador somente quem já tem doutorado, né? E aí muitos até questionam esse comportamento, porque o pesquisador tem que ter o doutorado. E aí nós que já passamos por todo o processo, nós sabemos que o nível de maturidade que normalmente um doutorado traz, e que nós que já concluímos um doutorado adquirimos no longo desse percurso, é muito distante do nível de maturidade de uma graduação, e não tem como comparar, são processos diferentes. Então, ali, quando eu estou fazendo TCC de graduação, eu estou começando a minha vida como pesquisadora. E muitas questões vão passar despercebidas no meu olhar, porque eu preciso amadurecer esse olhar. E é esse percurso da graduação até o doutorado
que vai me levar a essa maturidade. Não tem outra forma. Eu lembro que quando eu concluí o doutorado, eu falei para um dos professores, se eu soubesse o que eu sei hoje sobre pesquisa no início do meu doutorado, eu teria sofrido muito menos. E aí ele falou, mas por isso que você fez o doutorado, para aprender, porque se você não tivesse feito, você não teria aprendido, né? E eu sempre gosto de lembrar dessa questão. Então, essa profundidade da pesquisa, ela vai ocorrer a partir do amadurecimento do pesquisador. E esse amadurecimento, inevitavelmente, vai se dar por meio de um percurso. E é esse percurso da graduação ou doutorado que vai me dar amadurecimento e formas de aprofundar toda essa minha visão enquanto pesquisadora, a minha leitura e a minha escrita. E aí é interessante porque, por exemplo, nós que trabalhamos há um certo tempo, eu já estou na carreira acadêmica há mais de 20 anos, como nós conseguimos ver o texto acadêmico de forma lógica e simples e todo interconectado, e o aluno que está na graduação, às vezes, ele vê de forma totalmente aleatória e não consegue ver uma lógica. E é uma questão que eu sempre tento colocar para os meus alunos. Olha, esse texto acadêmico, essas questões, tem todo um processo lógico, tem toda uma e está tudo interconectado. Então não tenham medo de ser redundantes, que foi mais uma questão que você colocou. E aí, por exemplo, como é que eu vou elaborar uma questão geral ou uma pergunta geral da minha pesquisa, né? E aí a primeira coisa que eu vou olhar é para o tema. Essa questão geral, ela tem que estar conectada ao tema. Então é importante ver essa logicidade, essa lógica dentro do texto. A minha questão geral, a minha pergunta geral, ela vai estar diretamente relacionada ao meu tema. E aí, por que é tão importante? Por que é tão importante essa questão geral? Porque dessa questão geral, eu vou derivar as minhas questões específicas. Então, as minhas questões específicas, elas não vão estar desconectadas da minha questão geral. Minha questão geral vai estar diretamente relacionada ao tema e as minhas questões específicas vão estar diretamente relacionadas à minha questão geral. E outra questão também que é importante colocar é que da minha questão geral eu vou derivar o meu objetivo geral. Ou seja, está tudo interconectado. E das minhas questões específicas eu vou derivar os meus objetivos específicos. E por que é tão importante ver essa conexão? Porque, além disso, quando eu vou criar uma estrutura de um sumário para um texto acadêmico, hoje, uma das estruturas mais usadas é pegar os objetivos geral e específicos e deles criar capítulos ou seções do trabalho. Então, como é que eu vou criar os capítulos? Como é que eu vou criar as seções? E muitas vezes eu brinco com os meus alunos dizendo que isso não é uma inspiração divina, é tudo um processo muito lógico. Então, a partir do tema eu elaboro a questão geral, da questão geral eu elaboro as questões específicas, da minha questão geral eu derivo o meu objetivo geral, das minhas questões específicas eu derivo os meus objetivos específicos, e como eu vou criar a estrutura do meu trabalho? A partir dos objetivos específicos eu posso criar sessões ou capítulos para o meu trabalho, ou seja, é tudo interconectado. Quando o aluno tem essa maturidade para ver isso de forma clara, esse processo se torna mais lógico, porque muitas vezes eu vejo que os alunos eles tentam construir esse trabalho acadêmico, talvez pelo nível de exigência, o medo ou N fatores, dentro de um surto, e aí eles não racionalizam bem o processo. Mas quando eles param para racionalizar e ver essa logicidade, esse processo se torna mais fluido para esses alunos, né? Menos entravado e mais fluido. O que é que você vê disso aí, dessa logicidade, dessa interconexão, e como os alunos que você costuma lidar na universidade onde você trabalha, eles espelham isso no trabalho que eles produzem? Concordo plenamente, Eretusa. Justamente por não conseguirem ver a logicidade do texto acadêmico, que ele tem uma lógica interna de estruturação e que essa lógica interna auxilia
aquele aluno a elaborar o texto acadêmico é que eles têm tanto medo do texto acadêmico. Mas, ao mesmo tempo, se bem conduzidos, eles vão elaborar textos acadêmicos muito bons. Por quê? Esse texto, na verdade, todos nós sabemos, vai ser objeto de avaliação por uma banca examinadora. O aluno tem muito receio da avaliação dessa banca examinadora. Mas se ele for bem conduzido, a banca vai conseguir observar os méritos desse trabalho. Então, por exemplo, né, aquilo que nós estamos falando hoje, se está claro para a banca que esse aluno ele conseguiu desenhar bem qual é a questão geral dele, quais são as suas questões específicas, ele trouxe isso claramente no seu texto, ele respondeu isso claramente no seu texto, ele estruturou isso no seu texto de maneira clara, com certeza isso vai ser algo que vai contar favoravelmente a ele. E, pensando em questões da lógica, como você diz, né, que o problema geral é a partir dele que eu derivo as questões específicas, vamos pensar, né, novamente em uma hipótese, de um exemplo de pergunta de pesquisa. Então, eu quero saber como os alunos, ou por que motivo os alunos têm dificuldade em aprender português na escola. Obviamente, é uma questão muito abrangente, mas que sirva aqui apenas de exemplo. Então, eu tenho essa pergunta de pesquisa geral. Por que os alunos têm dificuldade de aprender português na escola? Aí eu posso derivar questões específicas. Eles têm dificuldade em aprender gramática? Eles têm dificuldade em aprender literatura? Eles têm dificuldade em aprender leitura e interpretação de textos? Ótimo. Obviamente, mereceriam muitos recortes, porque ainda é uma questão muito abrangente, mas há uma lógica, porque eu peguei o geral, português, e fui para específicos, olhando aspectos específicos dessa questão de ensino, que é olhar para o ensino de gramática, para o ensino de literatura, para o ensino de leitura e produção de texto. Mas o que nós vemos muitas vezes? Você vê algo como: minha pergunta de pesquisa geral é: por que os alunos têm dificuldade para aprender o português? São questões específicas. 1. Qual a estrutura física da escola? Olha, a estrutura física da escola é algo muito mais abrangente do que o ensino de português. 2. Os alunos estão bem alimentados durante a aula? Olha, essa questão de alimentação, ela precede aquilo que você está discutindo. Como é a comunidade, como são os pais, como são os responsáveis, como é o entorno social daquelas crianças. Isso também antecede. Então, você está colocando uma questão muito mais ampla como específica. Isso, para nós, pode parecer muito claro, porque nós já lidamos com a pesquisa e com o texto resultante da pesquisa há muitos anos. Mas para o aluno, não. Porque o que acontece? Ele tem a ideia de responder algo, como se dá o ensino de português, e, de fato, questões como a estrutura da escola, a formação dos professores, o entorno social, a formação dos pais, tudo isso influencia. Mas, naquele recorte que ele vai fazer, talvez todas essas questões mais amplas precisem ficar de fora. Ele não vai responder aquelas perguntas naquele momento, porque senão ele está colocando questões muito mais amplas para responder aquela questão que ele está chamando da questão geral, da questão norteadora. Então, isso, por exemplo, é um dos problemas que comumente nós observamos nas nossas avaliações, quando nós estamos, como professores, avaliando textos acadêmicos, uma monografia de conclusão de curso, e reitero, muitas vezes você observa isso no mestrado e no doutorado. E também em projetos de pesquisa, quando as pessoas querem fazer ingresso, por exemplo, no mestrado e no doutorado. Então, a pessoa manda para você um projeto de pesquisa, não para você, né? Ela se submete a um processo seletivo, por exemplo, que nós temos aqui no programa de pós-graduação. Você não sabe quem é aquele candidato, aqueles projetos são sorteados entre os professores, mas você pega um projeto e aí você vai ler. Questão geral: como se dá o ensino de português nas escolas públicas de João Pessoa? Ótimo. Aí, questão específica: qual é a realidade socioeconômica dessas crianças?
Olha, aí eu tenho um problema, porque Uhum. essa questão ela é muito antecedente, muito mais ampla do que a questão do ensino de português, porque a questão socioeconômica, ela não impacta apenas o ensino de português, ela impacta o ensino de outras disciplinas também. Então você está perdendo a especificidade ali. Isso é claro para nós, mas você veja, nós recebemos assim projetos de mestrado e até de doutorado com essas questões. E é por isso que eu reitero, quando o aluno ele vai entendendo como se organiza o realizar a pesquisa e como se textualizam os gêneros acadêmicos, ele com certeza vai conseguir um caminho acadêmico muito mais tranquilo, muito mais firme. Porque, por exemplo, se ele explicita objetivo, questão geral e questões específicas e responde, isso é irrefutável. A banca não tem como refutar, a banca não tem como criticar. Ela pode até questionar a resposta que ele deu, mas ela não vai apontar a falha dele não ter colocado esses itens. Isso é muito diferente. Existe uma coisa que é a falha de não ter colocado, existe algo que é algum membro da banca discordar da resposta que foi dada. Com certeza, a discordância faz parte do universo acadêmico. O aluno chegou, o pesquisador, o estudante, o pós-graduando chegou a uma resposta com a qual eu, enquanto pesquisador, enquanto docente, não concordo totalmente, concordo talvez parcialmente, tenho alguns questionamentos, mas isso faz parte do debate acadêmico. Muitas vezes é inclusive bem visto academicamente se gerar esses debates. Outra coisa é faltar um elemento no texto acadêmico, faltar lá a sua questão geral, faltar lá as questões específicas. Isso é um grave problema. É assim que eu vejo. E claro, concordo plenamente, Lucas. E claro que essa questão de colocar ou não essas perguntas, essas indagações, vão denotar essa maturidade do pesquisador. Então, quanto mais maturidade o pesquisador tem, mais ele vai ver essas questões de forma clara e de forma lógica. Quanto menos maturidade, menos ele vai colocar essas questões ou elaborar essa problemática de forma lógica. Então, para ir já começando a encerrar esse episódio de hoje, eu gostaria de expor um exemplo de problemática e como eu fui derivando. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei o tema o ensino de espanhol para o turismo, que é um ensino de espanhol para fim específico. E aí, na minha pergunta geral, ou na minha pergunta problema, digamos assim, eu coloquei o seguinte questionamento: como o espanhol, como língua estrangeira, é lecionado nas faculdades de turismo de Natal? E aí, dessa questão geral, eu derivei algumas questões específicas, como, por exemplo, nas faculdades de turismo de Natal, há o ensino de espanhol como língua estrangeira, sob a ótica do ensino de línguas estrangeiras para fim específico? E aí fica bem claro o exemplo que você colocou. Observem que da questão geral, essa questão específica ela está contida na questão geral, não é outra coisa completamente aleatória. E aí, um segundo questionamento que eu indaguei foi: quais são as habilidades linguísticas priorizadas no ensino de espanhol como língua estrangeira nas faculdades de turismo de Natal? Ou seja, uma vez mais, essa questão específica ela está contida na questão geral, ou seja, foi derivada da questão geral. E outra indagação foi: as unidades didáticas trabalhadas nos cursos de espanhol como língua estrangeira para o turismo em Natal estão adequadas às exigências do trabalho, do mercado de trabalho de turismólogo, não é? Para ver se havia essa adequação. E aí eu poderia colocar outras questões, mas sempre derivando da questão geral. E aí uma observação que eu gosto de colocar é que é melhor ter poucas questões específicas, mas respondê-las com propriedade, do que ter 7 questões específicas e fazer como você colocou, o exemplo, e em 2 linhas tentar responder tudo, que obviamente é impossível. Então, é melhor você ter menos questionamentos, menos objetivos e atingi-los do que não ter nem, do que ter muitos e não dar conta de toda essa problemática e de todos esses objetivos.
E aí, né, só para ir fechando também, para que vocês vejam como eu fui derivando da questão geral o objetivo geral. Por exemplo, com base na minha questão geral, eu elaborei um objetivo geral. E qual era o meu objetivo geral? Compreender como o espanhol é lecionado nas faculdades de turismo de Natal. Né? Então, eu relacionei diretamente a minha questão geral, o meu objetivo geral, a minha questão geral, ou seja, eu não elaborei do nada, não foi obra de inspiração divina, é um processo lógico, né, de conexão dessa parte de fundação da pesquisa. E aí, para cada objetivo, para cada questão específica, eu elaborei um objetivo específico. Por exemplo, para a primeira questão específica, eu coloquei apontar se o espanhol como língua estrangeira é lecionado nas faculdades de turismo de Natal sob a ótica do ensino de língua estrangeira para fins específicos. Né? Ou seja, pode parecer redundante? Pode, mas é essa logicidade que eu preciso seguir, porque uma das características do gênero textual acadêmico é ser objetivo. Então, a objetividade é uma das características que eu tenho que prezar nesse texto, deixar as coisas claras, como você bem colocou. E aí, da segunda questão específica, eu derivei o segundo objetivo específico, que é listar as habilidades linguísticas priorizadas no ensino de espanhol como língua estrangeira para o turismo em Natal. E aí, da terceira questão específica, eu derivei o terceiro objetivo específico, que é propor um modelo didático de ensino de espanhol como língua estrangeira para o turismo adequado às exigências do mercado de trabalho do turismólogo. Porque de nada adianta eu estar lecionando espanhol para o turismo se não está adequado às exigências do mercado de trabalho. E outra questão que é importante colocar é que na elaboração desses objetivos específicos, eu não vou elaborar objetivos do nada, como eu já coloquei aqui. Esses objetivos específicos, eles vão ser derivados das minhas questões específicas, da mesma forma que meu objetivo geral, ele vai ser derivado da minha questão geral. E existem verbos mais adequados para expressar esses objetivos. Por exemplo, se meu objetivo geral, se eu vou elaborar um objetivo geral, que eu preze pelo uso de verbos de interpretação mais ampla, porque eu estou tratando de um objetivo geral. Então, por exemplo, eu sempre coloco opções de verbos para um objetivo geral, como adquirir, desenvolver, raciocinar, saber, aperfeiçoar, entender, dentre outros que possam ser sinônimos ou tenham essa mesma interpretação geral que esses objetivos. Já os objetivos específicos, é importante usar verbos no infinitivo também, só que de interpretação mais específica, porque eu estou falando no específico. E aí eu posso usar verbos como aplicar, apontar, assinalar, distinguir, numerar, identificar, contextualizar, investigar e assim sucessivamente. Hoje, nos materiais de metodologia, de forma geral, eles já falam desses verbos. Objetivo geral, verbos de interpretação mais geral, mais amplo, e objetivos específicos, verbos de interpretação mais limitados, mais específicos. Né? Então, essa logicidade, ela é importante, ela vai, como você bem colocou, Lucas, ela vai auxiliar, ela vai ajudar o aluno a criar esse trabalho sem tanto sofrimento, sem estar esperando essa inspiração divina, porque nós sabemos que texto é mais transpiração do que inspiração, é mais trabalho do que inspiração, propriamente dito. E aí, quando eu coloco essas questões, toda a problemática, é importante falar também de outro tema, que é a questão das hipóteses, né? O que é, porque eu bem sei, eu conheço os meus alunos e vejo e empatizo com os desafios que eles enfrentam durante o período de graduação, especificamente durante o último ano de graduação com o TCC, e eu sei que é muita nomenclatura, é muito conteúdo novo jogado ao mesmo tempo que eles têm que dar conta de tudo isso. E aí, mais especificamente nesse tema de como elaborar a problemática do TCC, dentro da problemática que eu englobo como essa nomenclatura de problemática, eu coloco questão geral,
questões específicas e hipóteses, né? E aí é importante deixar claro também o que é hipótese. Mas antes da gente passar para essa questão da hipótese, eu queria saber se você queria colocar mais alguma coisa dentro dessa interconectividade sobre a problemática, a questão geral, questões específicas, objetivo geral, objetivos específicos. Sim, eu queria retomar já da sua leitura do objetivo geral, desculpa, de sua questão noteadora geral e das suas questões específicas. E retomar o que eu havia falado com o texto parecer por vezes redundante. Então, quando você faz a leitura ali, você traz termos técnicos, como, por exemplo, espanhol para fins específicos. Isso, aos olhos de quem não está acostumado com o gênero acadêmico, pode parecer uma repetição desnecessária. Talvez como eco, lá do ensino de redação do ensino médio, o aluno se pergunte, para que ficar repetindo tanto? Isso vai ser mal avaliado. Não, não vai ser mal avaliado, muito pelo contrário. É bem provável que se você, por exemplo, não tivesse colocado na questão secundária espanhol para fins específicos, alguém da banca teria apontado, olha, mas aqui não é a questão do espanhol em geral, é espanhol para fins específicos. Então, dentro do universo acadêmico, existe um linguajar técnico específico daquela área. E ele não está empregado à toa. Ele tem um porquê, ele tem uma razão. Então, o aluno ele vai precisar se apropriar dessa linguagem técnica e, especialmente, entender que, muitas vezes, o que aparenta para ele ser uma repetição, para nós é visto como algo da especificidade, do fechamento daquela questão. Você não está falando do espanhol em geral, você está falando do espanhol para fins específicos. Então, você, olha, mas eu já havia falado isso na questão geral. Não tem problema. Na questão específica, você vai ter que retomar, você vai ter que deixar bem claro, mesmo que te pareça redundante. Concordo plenamente. Existe uma triangulação entre o que é a questão norteadora, o que são as questões secundárias, a questão principal e as questões secundárias vão levar ao objetivo geral e aos objetivos específicos, e para esse objetivo geral e esses objetivos específicos, nós vamos tecer hipóteses. Uma hipótese mais geral e também teceremos hipóteses específicas, que vão ser ou não corroboradas, confirmadas durante o desenvolvimento da própria pesquisa. E aí é importante também colocar, quando nós falamos de hipótese, para irmos finalizando o episódio do podcast de hoje, é que o que é uma hipótese? Porque às vezes muitos alunos de graduação eles se questionam o que é realmente uma hipótese, né? E aí é importante deixar claro essa questão, né? Que a hipótese ela vai ser o quê? Ela vai ser uma resposta formulada previamente ou a priori ou antes da realização da pesquisa para responder aquelas suas questões gerais, aquelas suas questões. Então, como o Lucas colocou, para a questão geral, eu vou ter uma hipótese geral, e para as questões específicas, eu vou ter algumas questões específicas, algumas hipóteses específicas. E aí, essas hipóteses, elas podem ser corroboradas ou confirmadas no decorrer do estudo, ou podem ser refutadas ou negadas no decorrer do estudo. E se eu negar as hipóteses, meu trabalho vai ter menos importância? Não. Que esse é um questionamento. Pelo contrário, às vezes o trabalho, quando eu refuto as minhas hipóteses, ele se torna até mais interessante, porque ele foge à lógica geral da coisa. E muitas vezes, quando nós encontramos trabalhos que têm uma boa nota, uma boa avaliação, ele foge às hipóteses, ele refuta algumas das hipóteses. Né? E essa é uma dúvida que eu vejo muitos alunos terem. Não, mas foi negada e eu não, meu trabalho está ruim. Não, isso não quer dizer que seu trabalho está ruim. Posso dar um exemplo? E aí eu abro para... Vamos pensar assim, que a minha hipótese é
com relação aos problemas de ensino de português na escola. Então, eu tenho a hipótese de que os professores não elaboram aulas dinâmicas e atrativas para os alunos. E aí eu vou conduzir a minha pesquisa. Eu tenho essa hipótese, porque eu me lembro que os meus professores eram assim, mas hoje eu já estou em outro espaço, eu já sou graduando e eu vou ver a prática de outros professores. E aí, comparando a prática de vários professores, de repente eu veja que, sim, existem professores que não dão uma aula tão dinâmica, mas existem muitos que dão aulas dinâmicas, aulas mais interativas, que super elaboram as suas aulas, que estão muito preocupados com o aprendizado dos seus alunos e que, mesmo assim, talvez não haja uma aprendizagem adequada. Então, veja, eu tinha uma hipótese que foi negada, mas agora ela me abre para um outro problema que eu não havia pensado, que mesmo em contextos de professores muito bem intencionados, que fazem excelentes aulas, eu posso não ter o aprendizado. E aí surge uma outra pergunta: por que isso acontece? Exato. Será que isso é uma falta de atenção dos alunos? Será que é o material didático? Será que são os conteúdos? Será que é uma questão geracional? Os jovens não se interessam mais por hoje, por isso hoje? Será que é uma questão do uso de computador? Enfim, haverá várias questões aí que eu poderei conduzir nessa nova pesquisa. Eu concordo plenamente com o que você disse, Eretusa. Muitas vezes aquela pesquisa que não confirma a sua hipótese inicial é uma pesquisa mais interessante. Porque o que é a hipótese inicial? A hipótese inicial é aquilo que eu acho que vou encontrar antes de ter feito a pesquisa. Então, eu acho que eu vou encontrar professores pouco interessados que dão aulas paradonas. Mas eu fui lá e a prática me mostrou que não é isso. Então, o que eu estou levando de conhecimento? Que aquela minha hipótese, aquele meu modo de ver o mundo, que era um senso comum, que é o que todo mundo fala, não é assim na realidade. E um dos grandes atributos da pesquisa é justamente mostrar que o senso comum do qual nós derivamos as nossas hipóteses iniciais, muitas vezes está errado. O senso comum pode estar certo? Pode estar certo. Mas a pesquisa mais interessante é aquela que refuta o senso comum, que mostra que aquilo que eu imaginava inicialmente, sem ter feito a pesquisa, está errado. Há algum problema de minha hipótese ser confirmada? Não. Mas, quando a hipótese não é confirmada, é um ganho maior para a ciência. Você conseguiu fazer com que a ciência avançasse mais. Então, em resumo, não tenham medo de refutar as hipóteses que vocês criam no decorrer de um trabalho ou de uma pesquisa. E para já ir fechando mesmo o nosso podcast de hoje, é importante colocar que nem todos os trabalhos vão ter que ter hipóteses, porque dependendo do tipo de pesquisa, eu posso substituir as hipóteses por questões de estudo e está tudo bem, né? Então, nem todos os trabalhos vão exigir hipóteses. Alguns sim vão exigir, e aí vai depender da formalidade da própria instituição, da própria faculdade, ou do próprio curso de graduação ou pós-graduação, mas que aí eu tenho que estar atento a isso, eu tenho que atender a essa demanda. Se exige uma hipótese, eu tenho que elaborar a hipótese. Mas se na minha área ou na minha graduação não exigem uma hipótese, eu não tenho necessidade de elaborar a hipótese. Então, em resumo, resumidamente, hoje o podcast de hoje tratou sobre como elaborar a problemática de um TCC e que essa problemática ela vai estar dividida em questão geral, questões específicas e hipóteses. Você gostaria de acrescentar algo mais, Lucas? Vou acrescentar rapidamente só com relação a determinadas pesquisas que não têm hipótese. Há algumas metodologias de pesquisas que elas não se baseiam em hipótese. Então, você tem determinadas metodologias, a respeito das quais nós podemos falar em outros momentos, que elas não trazem mesmo hipótese. Se, por exemplo, você vai fazer apenas um estudo observacional, você vai observar uma determinada situação sem hipóteses prévias. Por vezes também pesquisação, ela não necessariamente traz hipóteses, porque você está vinculado, buscando uma solução.
para uma determinada questão sem a elaboração de hipóteses prévias, enfim. Então, concordo aí com o que você disse, e acho que é isso. Pensamos que a importância do problema, porque esse problema é que vai nos nortear em relação aos problemas mais específicos, é dele que nós vamos derivar o objetivo geral e os objetivos específicos, e é a partir dele que, quando for necessário, serão elaboradas as hipóteses geral e específicas. Então, esperamos que com esse episódio do podcast você consiga entender melhor a problemática do seu TCC e, consequentemente, consiga elaborar melhor essa problemática. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.